Muito boa tarde, amigos, ouvintes, internautas, seguidores e admiradores do programa Motivar. Mais uma vez aqui com vocês para mais um programa Motivar. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pela audiência de vocês. Hoje, dia 24 de setembro de 2020, vamos abordar o tema aqui no programa Motivar, o poder do hábito. Sei que já é meio repetitivo, mas para quem ainda não tem a informação, cadê o Edson e cadê o programa Motivar da Rádio Rural de todas as tardes? Em 16 de novembro, após as eleições, já obedecendo o período legal das leis eleitorais, estaremos de volta com o programa Motivar na Rádio Rural também. Por enquanto, como tem sido de costume, somente aqui no microfone do Instagram, do programa Motivar e também no Facebook do Edson Dornelles. Não deixem de seguir as mídias sociais, tanto as do Edson, as minhas, bem como as do programa Motivar. Isso nos dá um apoio e uma força bastante grande. Não deixem de se inscrever no canal do programa Motivar no YouTube. Essa ajuda também é muito grande. E quem gosta dos nossos conteúdos, não somente assiste, não somente se inscreve, não somente curte, mas também compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esses nossos conteúdos. Tá certo? Mais uma vez, então, 24 de setembro de 2020, com vocês aqui, Edson Dornelles, para falarmos sobre o poder do hábito. Essa questão do poder do hábito, que é o tema de hoje, dia 24, é um tema realmente importante, gente. O hábito, ele realmente muda as nossas atitudes, muda as nossas ações e, por consequência, muda completamente o nosso estado de espírito e os nossos resultados também. Vejam bem que, quando a gente se acostuma com um hábito, é evidente que nós vamos repeti-lo por muitas e muitas vezes. E muitas vezes eles nem são benéficos. Muitas vezes os nossos hábitos não são benéficos. Então vejam, quando fala-se sobre esse tema dos hábitos, a importância do hábito, que existem os bons e os maus hábitos, eu gosto de fazer a tradicional pergunta. Se tu tens noções, tens a consciência, tu paras para avaliar quais são os teus principais hábitos. Isso é importante, termos bem delineados, bastante consciência de que temos que saber exatamente quais são esses hábitos, porque a partir do momento que a gente tem consciência com relação a quais são esses hábitos, a gente tem condições de avaliar quais são os benéficos e quais são os prejudiciais para nós mesmos. Não dá para sempre seguir no automático, nós temos que avaliar, parar para pensar e enfrentar, realmente encarar de frente esse tipo de raciocínio. O que é um hábito? O hábito, gente, na verdade, é uma maneira que o nosso cérebro encontrou para poupar energia. Olha que explicação bem básica, bem elementar, mas interessante para entendermos. O hábito é uma maneira que o nosso cérebro encontrou para poupar energia, na medida em que nos faz repetir as coisas por costume, meio que no automático. Várias ações nossas, várias atitudes durante o dia, durante a semana, acontecem no automático, porque viraram hábito. Não precisamos de esforço, eu não preciso me concentrar para comer, para beber, para caminhar. São atitudes bem pertinentes a esse raciocínio do automático, do natural, que são as ações bem frequentes, comer, dos comportamentos que geram rotinas, efetivamente dos comportamentos que geram rotinas, tá certo? Então, é assim, rotinas que geram condutas e comportamentos e ações triviais, repetitivas e que acontecem no automático. Você deve lembrar que aqui no programa Motivar nós já falamos mais de uma vez que somos escravos de nossos hábitos. Lembram? Somos escravos de nossos hábitos. E se somos escravos de nossos hábitos, é evidente que temos que ter muita atenção, muita disciplina, muito foco para avaliarmos quais são esses hábitos, porque eles nos escravizam.
com toda certeza, somos escravos de nossos hábitos. Não só aqui no programa, mas em muitas bibliografias, em muitos estudos, em muitos vídeos, ouve-se e fala-se sobre essa expressão. São tantas coisas simples que não fossem feitas no automático, por força do hábito. Vocês já imaginaram o tamanho do problema? Já que tantas coisas simples são no automático. Por exemplo, caminhar, mastigar, olhar o celular, observar com atenção ao atravessar a rua. Este de atravessar a rua é automático, a gente não passa reto, a gente olha para os dois lados. Ou seja, é uma questão de hábito, é uma questão que já está enraizada em todos nós. Salvo exceções do dia em que a pessoa está muito aérea, acabou de ter um baque e aí desnorteada é capaz de atravessar a rua de forma inconsciente. Porque senão, no automático, essas coisas funcionam super bem. Comer, beber, pensar, planejar, agir nessas coisas bem elementares. Vejam, meus amigos e minhas amigas, seria muito trabalhoso se esse hábito fantástico não fosse efetivamente algo trivial, algo básico. Seria trabalhoso se tivéssemos que planejar tudo que a gente precisa fazer. Vocês já imaginaram eu ter que organizar a mastigação? Bom, agora eu vou tomar banho, deixa eu me organizar, deixa eu ler, deixa eu estudar, deixa eu preparar como é que tem que ser a rotina do banho. Não, são coisas repetitivas do automático e que acontecem assim, meio que de forma involuntária, sem planejamento, ao natural, tá certo? Então, é lógico que esse hábito o hábito, na verdade, por si só, é algo fantástico. O hábito é uma coisa fantástica, é uma coisa espetacular e é algo que facilita muito a nossa vida, pessoal. Eu não sei se já pararam para avaliar, mas o hábito facilita muito, muito a nossa vida, na medida que torna bem tranquilas, bem elementares, grande parte de nossas ações. Agora, prestem atenção. Da mesma forma que caminhamos, comemos e bebemos de forma automática, colocamos máscara atualmente de forma automática, eu sou que eu vou sair de casa, a máscara pode não estar visível, mas eu sinto que falta alguma coisa, porque já está enraizado em mim o hábito de usar a máscara, que aliás deveria ser para todos. Essa semana, ao caminhar numa praça, eu percebi que muitos caminhavam sem máscara, apesar de existir lei. Eu de verdade lamento essa falta de consciência e falta de educação. Agora, da mesma forma que a gente faz essas coisas simples no automático, da mesma forma automática, podemos ter maus hábitos. É evidente que sim. Por exemplo, quando a gente para numa lanchonete ou num restaurante, se começarmos a olhar para as outras mesas, vejam, não estou sugerindo que façam isso, mas pararmos com atenção para olhar para as outras mesas, para as outras pessoas, a gente não vai enxergar ninguém comendo rápido demais, a gente não vai perceber ninguém enchendo demais a boca, a gente não vai observar algumas pessoas enchendo o copo de refrigerante e entre uma garfada e outra tomando meio copo ou virando o copo inteiro. Qualquer dessas situações, comer rápido, encher demais a boca ou tomar um copo de refrigerante a todo instante, são maus hábitos. Gastar mais do que o necessário é um mau hábito e algumas pessoas são tão estragadas financeiramente, expressão essa que a gente usa aqui no Nordeste, fulano é estragado. Quando o assunto é finanças, a gente sabe, estragado significa que é descontrolado, que gasta muito, que compra o que não é necessário, que compra bobeira. A pessoa que tem um mau hábito com relação a gastos, ela é desorganizada e nem percebe que a todo instante compra alguma bobagem. Gente, ter dinheiro no bolso não significa que seja para comprar. Ter cartão de crédito ou de débito na carteira não significa que tu tenhas que comprar a todo instante. Não significa que tu tenhas que ver uma vitrine bonita e levar coisas bonitas para casa. Se não é uma necessidade, se tu não estás precisando,
e muitas vezes esse arranjo comprado hoje vai ficar entulhado, incomodando, atrapalhando na tua casa. Então, da mesma forma automática que a gente tem bons hábitos, da mesma forma automática a gente tem maus hábitos. Prestem atenção que vocês vão ver que é bem assim. É lógico que os maus hábitos a gente não percebe. Quando a gente enche demais a boca, um dia que estamos sozinhos ou com muita pressa, a pessoa percebe que encheu demais a boca ou ela está comendo rápido só pensando no compromisso? Quando ela fala com a boca cheia, que é um mau hábito, às vezes ela nem percebe, porque já virou hábito, já virou algo rotineiro dela. Então nós devemos ter muito cuidado com as nossas rotinas, porque as rotinas é que caracterizam verdadeiramente os nossos hábitos. Tá certo? Então, atenção, disciplina e percepção são coisas importantes para que nós possamos vigiar um pouco melhor os nossos hábitos. Tu tens o hábito de comer com calma? Tu comes com calma, com tranquilidade? Tu tens o hábito de mastigar bem os alimentos de acordo com o que especialistas médicos e da nutrição nos orientam? Tu come legumes regularmente? Ou comer com calma tu não tens o hábito? Ou comer legumes tu não tens o hábito? Tu costuma ser pontual nos teus compromissos? Não, Edson, eu não costumo ser muito pontual. Não, Edson, o brasileiro não é muito pontual. O brasileiro não tem esse costume. Não tem esse costume significa não tem esse hábito. Gente, o hábito da pontualidade, o hábito da responsabilidade, até mesmo porque esses dois últimos hábitos andam juntos, caminham lado a lado com o respeito, com a consideração. Já conversamos muito no programa sobre a importância da pontualidade, porque quando tu te atrasas para um compromisso, tu normalmente não paras para avaliar que tipo de ação o teu atraso pode ter resultado para outra pessoa. Será que ela não cancelou um compromisso importante em função do horário que marcou contigo? Então é importante isso, cuidarmos para que os nossos hábitos, que se são maus, que prejudiquem somente a nós mesmos. Infelizmente, às vezes, nós temos alguns hábitos que prejudicam terceiros. Isso é muito cruel, gente, e completamente fora de moda. Ser pontual é uma coisa fundamental. É uma questão de educação, mas é uma questão de hábito. Eu tenho esse hábito, eu, Edson, eu tenho esse hábito bem presente em minha mente, em meu coração, em meu cérebro, que pontualidade é algo líquido e certo. Eu não quero ver ninguém me elogiando porque eu sou pontual. Não quero. A pontualidade é uma rotina minha, é um hábito que já virou efetivamente, praticamente uma mania boa, a mania de cumprir horários, a mania de ter disciplina, a mania de honrar com os compromissos, mas é sim um hábito e um hábito saudável, ok? A grande verdade, prestem atenção, meus queridos ouvintes, ouvintes, admiradores, acompanhadores, internautas, seguidores, enfim, a grande verdade, prestem atenção, é que todos nós temos rotinas diárias e semanais. Ah, eu nem sei se eu tenho rotinas. Claro que tu tens. Todos nós temos rotinas diárias e semanais. Assim sendo, presta atenção na dica que eu vou te dar agora. Presta atenção na dica que eu vou te dar agora. Se tu tens rotinas, a dica importante a ser dada é, numa folha, de forma clara, organizada e honesta. Honesta contigo mesmo. Tu vais colocar nessa lista de forma honesta, verdadeira, essas tuas rotinas. Quais são elas? Tu vais anotar ali as rotinas que já viraram hábito. Escrevas tudo de forma organizada e comece a ler. Dá uma estudada, dá uma boa analisada nessas tuas rotinas. Aos poucos, após avaliá-las, após analisá-las, após ponderar com bom senso, com inteligência, com equilíbrio,
tentes excluir uma a uma dessas anotações, dessas rotinas, desses hábitos. Porque quando a gente faz uma relação de itens anotados assim, relacionados às rotinas, entre parênteses, hábitos, tu vais perceber, ao analisar friamente, com verdade, que algumas delas são boas, são corretas, te ajudam, te desenvolvem, te fazem o bem, mas que outras são prejudiciais. Algumas prejudiciais, pouco a pouco, e aí é o interessante, é o barato desse exercício, pouco a pouco tu exclui uma, daqui a pouco tu exclui outra, mais adiante tu exclui outra, e tu vais excluir quais hábitos? Os maus. E aí, depois de 2 meses, tu vais fazer de novo esse exercício, relacionando quais são os teus hábitos diários, dessas rotinas. Tu vais perceber que alguns dos maus hábitos não estão mais contigo e alguns parcialmente meio que voltaram. Mas pelo menos tu estás visualizando o problema. Visualizar o problema nessa relação de rotinas prejudiciais significa não tapar sol com a peneira, significa não brincar de faz de conta, não fingir que tu não estás vendo. Isso é super positivo, super benéfico para quem quer realmente mudar, para quem quer crescer, para quem quer evoluir, para quem quer melhorar esses hábitos rotineiros em nosso dia a dia, tá certo? Todos nós temos hábitos, pelo menos aqueles que não são tão bons, ou mesmo que sejam bons, todos nós temos bons e maus hábitos. Essa é uma verdade clássica, não adianta fugir. Agora, com disciplina e força de vontade, aos poucos, os hábitos podem ser substituídos. Excluir, as pesquisas nos mostram que excluir um hábito pura e simplesmente é difícil, mas dá para substituir por outro. Então, na medida em que tu consigas identificar alguns maus hábitos, pense em alguma coisa equivalente que tu possas substituir. Algum mau hábito do refrigerante, troque por um suco. Mau hábito de batata frita, quem sabe chips de batata doce. Eu lembrei desse exemplo agora porque nesta semana eu conversei com uma nutricionista que me disse: quem gosta de batata frita, que faça a experiência com batata frita doce, a batata doce. E melhor ainda, quem gosta da batata chips, que está aquela fininha, da latinha ou do saquinho, quem gosta dessa batata chips, a fininha, que é, dentre os itens prejudiciais, um dos piores, gordura supersaturada, faça uma experiência, cortar bem fininha a batata doce e fritá-las. Fritar a batata doce, gente, é mais saudável do que essas chips compradas industrializadas. Isso significa, mas eu gosto tanto daquela. Mas tu podes, com o passar do tempo, substituir alguns maus hábitos por outros bem melhores. E essa é a sugestão que a gente dá. Eliminar um hábito é difícil. Substituir, aí sim, já é bem mais possível. Trocar por outros melhores. E na medida em que a gente troca por hábitos melhores, pessoal, o nosso cérebro consegue perceber quais são as rotinas que funcionam e são benéficas para ti e quais as que não funcionam. E aí te facilita a percepção para eliminá-las. Agora, para isso eu repito, há que se ter disciplina e força de vontade. Quem não sabe que o refrigerante é prejudicial? Quem não sabe que comer rápido demais e economizando mastigadas é prejudicial? Quem não sabe que comer, encher a boca demais e falar ao mesmo tempo é feio, deselegante? Então, pessoal, alguns maus hábitos devem ser realmente observados, enumerados, organizados, a partir daí avaliados e substituídos. Uma boa rotina organizada, ela muda a tua vida. Ela muda a tua vida. Então, lembrem,
confiem no teu cérebro. Ele tem condições de te mostrar quais são os bons hábitos e quais são os maus. A partir do momento que tu consigas esse diagnóstico, não poupes energia, parta para as providências. Porque a partir do momento que tu escreves as tuas rotinas, esta torna-se uma importante ferramenta para que tu consigas evoluir, para que tu consigas mudar, tá certo? Agora, é fundamental entender também como alguns hábitos acontecem, porque assim que tu conseguires, através daquela análise, daquela relação, daqueles itens, tu vais conseguir entender melhor alguns hábitos, como eles acontecem, e isso vai te dar melhores condições de controle sobre eles. A pessoa equilibrada, ponderada, ela tem controle sobre os seus hábitos. A pessoa descontrolada, estragada, desconcentrada, preguiçosa, ela não tem controle sobre os seus hábitos. E não ter controle sobre maus hábitos, pessoal, é meio óbvio, não é? Isso vai acabar contigo. Não ter controle de maus hábitos com relação à questão de higiene. Eu não tenho hábito de tomar banho. Eu tenho hábito de tomar 3, 4 litros de refrigerante por semana. Eu tenho hábito de escovar os dentes dia sim e dia não. Eu tenho hábito de quase não usar desodorante. Pessoal, existem péssimos hábitos que são extremamente prejudiciais. Tu vais me dizer que alguém que tem algum desses últimos hábitos de pouca higiene não sabe que são errados, não sabe que são prejudiciais? É que algumas pessoas insistem em manter esses maus hábitos porque mudar é difícil, porque mudar é um desafio. Vocês estão percebendo que esse tema dos hábitos, ele tem muita relação com outro que já abordamos muito aqui no nosso programa Motivar, que é a dificuldade de mudarmos. Foi um tema, vocês podem procurar ou no Instagram, ou no Facebook, ou então, mais fácil ainda, que é bem organizado, no canal do programa Motivar no YouTube. Lá vocês vão ver por que é tão difícil mudar. Vocês vão ver que assistir a esse vídeo sobre os hábitos e depois assistir o vídeo sobre por que é tão difícil mudar, vocês vão entender que a resposta do porquê é tão difícil mudar é em função de que alguns hábitos estão enraizados na gente e que, por comodismo, por não querermos sair da zona de conforto, nós, mesmo conscientes de que eles são prejudiciais, optamos por não sairmos da zona de conforto. Conscientemente, muitas vezes, somos preguiçosos, ou algumas pessoas são preguiçosas. Isso, além de prejudicial, é muito feio. Como explicar para a tua namorada que tu não toma banho todos os dias? Como explicar para a namorada que tu não escovas todos os dias os teus dentes? Na verdade, não precisa nem explicar, né? Porque ela já deve ter percebido. Então vamos ter cuidado, relacionar, avaliar, ponderar e a partir daí começar a substituir aqueles hábitos que nada te acrescentam. Pelo contrário, só te atrapalham. Só te atrapalham, tá certo? Esse tema sobre os hábitos, ele é muito vasto, ele é muito amplo, meus amigos. Por isso, quem quiser se aprofundar, não é em 15, 20 minutos aqui no nosso programa. A sugestão que eu vou dar para vocês é de um bom livro sobre o poder do hábito. Esse é o nome, O Poder do Hábito. O autor é Charles Duhigg. Charles Duhigg. Um livro de mais ou menos 350 páginas, capa amarela. O Poder do Hábito, Charles Duhigg. Alguns talvez digam, Edson, eu tenho tantos livros para ler, não sei se esse estaria na pauta. Gente, este livro vai te fazer mudar os hábitos. Este livro vai te fazer com toda certeza, porque é muito bom, vai te ajudar a substituir os maus pelos bons hábitos. Este livro vai te ajudar a substituir o hábito de perder muito tempo nas mídias sociais pelo hábito da leitura. Ou seja, o hábito este livro vai te ajudar a conseguir ler mais. Tudo que a gente faz está ligado a hábitos, bons ou maus. Este livro, O Poder do Hábito, é fantástico e ele pode sim
mudar a tua vida, ok? Aliás, vocês sabem, eu citei aqui esses 2 programas, a dificuldade de mudar, com relação a esse de hoje também, o poder do hábito, e vocês sabem que um tema no programa Motivar puxa o outro, da mesma forma que na psicologia. A psicologia, um tema puxa outro. Numa sessão de terapia, a psicóloga te faz uma pergunta aqui, chega ali adiante e depois ela já destrinchou todo o emaranhado de dúvidas e talvez da situação que esteja porventura te afligindo. Tá certo? Amigos, vamos mudar os hábitos. Por exemplo, navegar na internet é muito bom. Hoje eu recebi um comentário de uma ouvinte, de uma internauta, que me disse, na verdade por escrito, no meu private do Instagram, do programa Motivar, ela disse: gosto muito dos temas abordados pelo programa Motivar. Aí eu pergunto, para as pessoas que acham interessantes os temas do programa Motivar, o que é mais interessante e qual é o melhor hábito? Assistir ao programa Motivar ou a outros vídeos de comportamento? Ou então ficar navegando para olhar as fotos e onde os amigos viajaram, para ficar bisbilhotando a vida alheia? À noite, procure na internet, procure no Google, procure inclusive no Instagram as lives. Todos os dias, alguns dos teus amigos têm live. Algumas chatas, de leseira, outras muito boas, muito pertinentes, que vão te ajudar. Na época do Big Brother, tu assiste as lives de crescimento para aprender, para te desenvolver mais, ou tu vai para frente da televisão assistir Big Brother? É uma questão de hábito, meus amigos. Da mesma forma que tem gente que tem o hábito de assistir novelas. Assiste a Vale a Pena Ver de Novo, depois do, não sei se 2, 3, 4 da tarde, depois tem uma outra, depois me parece que tem Malhação, depois tem a novela das 6, depois tem a novela das 7, depois tem a novela das 9, eu não sei se antigamente existia ainda, né, uma novela lá pelas 11, 11 e pouco, acho que agora é o jornal da Globo. Só sei que a Globo tem 5 ou 6 novelas diárias. Para quem quer adquirir ou manter maus hábitos, prato cheio, pessoal, TV Globo. Tu queres adquirir maus hábitos, acompanhe a programação da TV Globo. Muita novela, Big Brother, baixaria, enfim, tem leseira para todos os gostos. Mas tu queres escolher programação mais séria, noticiário mais sério, noticiário mais isento, noticiário mais verdadeiro? As outras emissoras, qualquer uma das outras, tem noticiário das 8 com mais credencial, com mais credibilidade do que esse tradicional da Globo. É uma questão de hábito. Ontem eu conversava com um internauta que me disse: Edson, eu concordo com tudo isso, que a Globo deseduca, que a Globo ensina errado, que a Globo bota pornografia num horário muito cedo nas novelas, em que os nossos filhos de 8 e 9 anos estão assistindo. Tudo isso eu concordo. Só que o tamanho da Globo é tão grande que, como já predomina há muito tempo dentro de nossas casas, nós temos o hábito de assistir a programação da Globo. Nós conhecemos os horários da programação da Globo. Vocês já viram como é uma questão de hábito? Hoje eu tenho a consciência de que, por não ter boa programação, eu tenho procurado substituir o hábito de assistir a Globo pelo hábito de assistir outros canais de mais credibilidade, com melhor programação. Engana-se que a mais poderosa e a mais rica emissora do Brasil tenha a melhor programação. Engana-se. É uma questão de hábito, meus amigos. O hábito, a gente pode alterá-lo, desde que tu queiras sair da zona de conforto, desde que tu queiras parar de navegar nas leseiras da internet todos os dias. Vocês estão lembrados que há 10 dias atrás eu comentei com vocês uma pesquisa que foi feita no Brasil, mostrando que o brasileiro fica em média 2 horas e 45 minutos de tempo perdido só navegando e zapeando no WhatsApp. 2 horas e 45 minutos. Quantas vezes
o patrão te pediu para ficar meia hora a mais do trabalho e tu fizesses cara feia? Ou então, quantas vezes seria necessário ficar um pouco mais no trabalho, mas tu não achasses conveniente ou tu não estavas afim? Agora, ficar navegando na internet é um hábito que todos nós temos, eu e todos vocês, meus amigos. Vamos nos esforçar, vamos lutar contra isso, adquirir esse hábito. Escrevam as rotinas de vocês. Isso é provado por especialistas de comportamento, psicólogos e psiquiatras, como realmente sendo uma estratégia extremamente viável e eficaz. As tuas rotinas, as principais. A partir daí, analise essas anotações, desde que tenham sido anotadas ali com verdade, com decência, com credibilidade, e aos poucos comece a analisar, depois de uma semana, 10 dias, o que dá para tirar daquela lista, o que eu posso substituir, o que eu posso tirar dali para colocar outro hábito mais saudável. Saudável não é só para a saúde física, mas é para a saúde mental e emocional. Ao invés de ficar na leseira do WhatsApp, assistindo vídeos, amigos, quantos de nós assistem vídeos cômicos, engraçados, de pegadinhas? Quantas vezes a gente perde tempo de 15, 20, 30 minutos assistindo a vídeos cômicos? Por que não substituir esse hábito por palavras cruzadas, por exemplo? Faças uma experiência, compres um livrinho de palavras cruzadas, R$5, palavra cruzada média. Não precisa ser o fácil e também não precisa ser o difícil. Tu vais ver o quanto nós estamos acomodados, só perdendo tempo nessa era da internet, que tanto pode nos ensinar, mas que tanto acaba conosco, que tanto nos faz gerar mau hábito. Então, experiência, deixa um pouquinho a internet de lado, meia horinha por dia, e essa meia horinha troques por um livrinho de palavras cruzadas. Tu vais começar aos poucos a substituir os maus hábitos pelos bons. Tem gente que tem trabalho em empresa privada, empresa rigorosa, que quase não olha a internet, que quase não olha o Instagram, o Facebook durante o dia, que quase não responde mensagens de WhatsApp. Por quê? Trabalham em empresas exigentes. Agora, quem não trabalha numa empresa exigente, ou não tem chefe por perto, ou é autônomo, ou é desempregado, perde quase 3 horas com ações que nada vão nos fazer crescer em nossas vidas. Portanto, eu digo para vocês, ter bons ou maus hábitos é uma questão de escolha. Escolhemos então, todos nós, termos bons hábitos, porque aí estaremos escolhendo crescer, estaremos escolhendo nos desenvolvermos de verdade. Eu quero mandar um grande abraço para os nossos apoiadores. Rapidamente, apenas mencioná-los: Easy Institute, inglês em 12 meses, mensalidades a partir de R$ 99. Laboratório Análises, mais de 25 unidades no Rio Grande do Norte. A região aqui de Mossoró, muito bem assistida pelo maior laboratório do estado, de mais credibilidade e tecnologia no investimento. Um abraço também para o apoiador Smart Terceirização e Obras. Um abraço também para a turma dos óleos medicinais, os vidrinhos milagrosos, as essências do Terra, empresa americana, cuja consultora Ana Paula está sempre aqui conosco, inclusive às vezes entra ao vivo dando dicas aqui de óleos. Teve um programa da semana passada que um ouvinte manifestou aqui na tela, ou do Facebook, do Instagram, não sei, manifestando um problema de saúde. Ela na hora respondeu e já aproveitou e fez o marketing e deixou o telefone dela. Eu quero mandar um abraço também para a Fefi Intimates, a melhor loja na relação custo-benefício de lingeries, moda feminina, moda íntima. Fefi Intimates, em frente à Igreja dos Mormons, aqui na rua Rui Barbosa. Também um abraço para uma grande apoiadora do programa Motivar, doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Aliás,
a principal sexóloga do estado do Rio Grande do Norte. E para finalizar, eu já tinha comentado no outro dia sobre uma amiga apoiadora e que mais pessoas depois me pediram o telefone dela. Ela é a Luciana Leite do Spa Day, ou seja, o spa de um dia só, tipo dia da noiva. Tu vais para lá e tu sai extremamente bem, leve, perdendo às vezes mais de 1 litro de líquido nas massagens e no trabalho de massoterapia com equipamento de última geração que ela usa. Aliás, pessoal, Luciana Leite, cujo telefone é 9663-3401, 9663-3401 aqui em Mossoró. Mas tem uma outra também, massoterapeuta, além da Luciana Leite, que eu confio muito e recomendo para vocês, tem a dona Quitéria Navarro, que também é massoterapeuta de mão cheia e que eu também super recomendo para vocês. E mais, vocês sabem do meu perfil, desde que começamos no programa Motivar em novembro de 2019, para ser apoiador e para usufruir do espaço e da mídia feita por este que vos fala, eu tenho que confiar muito, eu tenho que saber para quem eu vou divulgar, para quem eu vou falar e quem eu vou recomendar. Acreditem, meus queridos ouvintes, internautas, o que nós comentarmos em termos de mercado de trabalho, em termos de prestadores de serviços, em termos de mão de obra, acreditem, é recomendação confiável, que vocês podem anotar e mergulhar, porque eu tomo muito cuidado com relação ao perfil dos parceiros que eu coloco aqui nos microfones do programa Motivar. Não se esqueçam, em 15 de novembro, eleições. Vamos fazer a escolha bem feita desta vez, porque nem sempre a gente escolhe bem, tá certo? Escolhemos bem os representantes que vão direcionar os rumos de nossa cidade, tá certo? Consciência, então, em 15 de novembro. 16 de novembro, o Edson, por conta da questão eleitoral, volta para os microfones da Rádio Rural. Mas eu não vou deixar os amigos do Instagram e do Facebook de lado. A gente continua em todas as frentes, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Amanhã, sexta-feira, 15h30, estarei de volta para mais um programa Motivar. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo respeito, pela consideração de vocês, ou ao vivo, ou mais tarde, ou à noite, ou durante o fim de semana, como acontece muito, das pessoas no fim de semana assistirem a todos os vídeos da semana. De verdade, eu não sei se eu mereço tanto carinho como vocês demonstram para mim aqui no dia a dia. Comentários, inclusive, de diferentes lugares do Brasil, de diferentes lugares do mundo, inclusive. Eita mundão da internet, não é mesmo? Um beijo no coração de todos, muito obrigado por tudo. Saibam que foi um privilégio ter estado aqui com vocês.